Olá, boa noite. Vamos começar hoje, né, falando um pouquinho sobre os conceitos gerais em cosmetologia. Essa é uma aula, né, que também vai estar disponível lá no nosso curso de farmacotécnica geral e farmacotécnica especial. Mas para poder a gente entender sobre as formulações cosméticas, a gente também precisa entender um pouquinho sobre aquelas noções básicas lá da farmacotécnica e de formas farmacêuticas. Bom, uma das coisas mais importantes quando a gente fala, né, sobre esses processos de produção e o processo da formulação em si, né, é o processo da operação da pesagem, né, dentro do laboratório. Então, a gente tem erros ou acidentes mais comuns no processo de pesagem, por exemplo, a falha na interpretação ou conversão das unidades, por exemplo, transformar miligramas para gramas, né, descuido na observância de fatores de equivalência, né? A gente também pode ter descuido na observância de fatores de correção relacionados à diluição aplicados a fármacos muito potentes, por exemplo, o hormônio T3, ele é conveniente diluído, né, em forma geométrica, de 1 para 100. Logo, deve-se observar o fator 100, né? Aqui eu dei os exemplos em fármacos, mas a gente também pode estar falando de ativos, né, de ativos cosméticos, no nosso caso. Não observação das concentrações constantes nos laudos de qualidade emitidos pelos fornecedores, né? Então, por exemplo, a gente tem na vitamina E 50%, deve-se utilizar fator 2, né, de correção. No beta-caroteno, a 10%, deve-se aplicar o fator 10. Então, tudo isso a gente só vai adquirindo, né, com o tempo, mas é importante a gente ficar atento a esses fatores, né? Principalmente quando a gente fala, né, a fatores de correção, também problemas de conversão de unidades, que são erros que são recorrentes. Então, a gente pode contornar alguns desses erros a partir de programas, né? A gente tem alguns programas nas farmácias, em softwares, né? Para poder fazer essas conversões e também alertar quando existir algum problema, né, de incompatibilidade também, por exemplo, incompatibilidade farmacotécnica. Muitas vezes, a formação de sais e de ésteres também tornam as substâncias mais efetivas e seguras, né, com condições farmacotécnicas adequadas às necessidades dos pacientes, né. Por exemplo, a gente também tem o fator de equivalência, né, utilizada para fazer o cálculo de conversão de massa do sal ou éster para o fármaco ativo. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso lá no nosso curso de farmacotécnica, mas aqui fica a ponto de curiosidade para vocês e para vocês entenderem também esses, digamos assim, essas falhas no processo de produção que podem ocorrer. A gente tem os tipos de balança, né? Inicialmente, o que é uma balança, né? Entre os vários modelos de balança disponíveis, os mais comuns podem ser divididos quanto à sua precisão. E a balança é, de fato, aquela ferramenta que a gente utiliza para pesar, né? Ou massar, o termo mais correto seria massar o que a gente está preparando, né? Seja um líquido, seja um colóide, seja um sólido, né, a depender do que a gente vá realizar na operação unitária em si. A gente tem a balança, né, que elas podem ser tanto digitais quanto manuais. As manuais, elas estão em desuso, mas elas ainda existem, né, que são aquelas que você coloca um pezinho do lado e o que você quer pesar, né, o que você quer amassar do outro. Então, a gente tem a balança de Roberval, que é utilizada para a pesagem de massas maior que 1 grama, utilizada para produções em grande escala, então em produções industriais. A gente tem a balança de granatária, que é para pesagem de massas a partir de 0,01 grama. A gente tem a balança semi-analítica, que a gente já tem 3 casas decimais após a vírgula. E a gente tem a balança analítica, que ela dá 4 casas decimais após a vírgula. E a balança analítica é aquela balança que a gente tem, né, aquela cúpula, aquele aquário de vidro, né, para poder evitar que, por exemplo, intemperismos físicos possam afetar no processo de pesagem, né? Então, você precisa abrir aquele vidro para poder colocar o seu pó, o seu ativo ali, para poder pesar, fecha o vidro, e aí você tem o valor do que você está pesando de forma analítica, com 4 casas após a vírgula.
O número de operações envolvidas na elaboração de medicamentos é bastante grande, né? Volto a salientar que aqui a gente está enfatizando medicamentos, mas isso aqui é aplicado para cosméticos também, cosmecêuticos, tá? Consideradas inevitáveis. A gente tem, né, as operações, né, inevitáveis no processo de produção, como a pesagem, a tomada de volume, essas duas garantem a correta dosagem dos componentes, o processo de mistura, que garante a uniformidade do medicamento. A gente tem as operações secundárias ou derivadas do processo de mistura. A gente vai ter a trituração, que consiste em subdividir partículas sólidas. A gente também tem a tamização, né, que é utilizado esse equipamento aqui, né, que é o tamiz, né, que a gente vai ter várias mechas dentro do tamiz, é como se fosse uma peneira, para ser mais exato. E esse pó, ele geralmente, ele passa pelo tamiz, uma parte fica retida e a outra passa. Então, quando você quer separar partículas, né? Quando você quer separar, por exemplo, um grânulo de um pó, é utilizado o tamiz, ok? Princípio ativo é a substância, né? Que produz os efeitos terapêuticos pretendidos no medicamento, no cosmético. Exemplo, a aspirina, a gente tem um ácido acetil salicílico. No processo de fabricação, o princípio ativo é misturado com outras substâncias para que tenha o peso, tamanho, paladar e poder terapêutico desejado. As substâncias que suas propriedades visam estabilizar, conservar, espessar o meio, favorecer e dissolver, né, ou corrigir o produto final em suas propriedades organolépticas, a gente chama essas substâncias de corretivos. A gente tem os edulcorantes, né, que eles conferem, né, sabor doce à preparação, certo? A gente tem os aromatizantes e os flavorizantes, que conferem sabor agradável, tá? E cheiro agradável, flavorizante garante o sabor agradável e o aromatizante o cheiro agradável. A gente tem o corante, que confere cor, né, às formas farmacêuticas. A gente tem o aglutinante, que garante a coesão, né, de granulados, né, e comprimidos, por exemplo, em gomas, carboximetilcelulose, gelatina. Então, são aglutinantes, né? Então, por exemplo, a goma arábica, né? A goma agar também. Tudo isso são exemplos de aglutinantes. A gente também tem os desintegrantes, que permite que o fármaco fique em condições de dissolvê-los. Por exemplo, a gente tem o alginato de sódio, a gente tem a glicose, a frutose, bicarbonato de sódio, tá? A gente tem os antiaderentes que facilitam a liberação dos comprimidos da matriz ou das punções. Por exemplo, a gente tem o estearato de magnésio e o talco. Então, a gente pode colocar, por exemplo, uma formulação de nutracêutico como recipiente o talco para poder garantir, né, essa capacidade antiaderente. Ou então a gente também pode utilizar uma técnica que a gente pega um pouco de talco, polvilha sobre a encapsuladora para poder garantir que aquele outro pó que a gente pulverizou, que a gente triturou antes, ele não fique tão aderido à encapsuladora em si, tá? Agentes flavorizantes usados para dar sabor e odor agradáveis a uma preparação farmacêutica, por exemplo, a gente pode ter a menta, a vanilina, as essências de abacaxi, hortelã, tutti-frutti, canela. A gente tem os conservantes antimicrobianos, né, que são agentes que evitam a proliferação de micro-organismos em geral. A gente tem o nipagin, o nipazol, o ácido benzílico, alguns parabenos também são utilizados como conservantes. Todo componente que uma formulação de uma formulação que serve para dissolver, suspender ou misturar homogeneamente com outros ingredientes para facilitar a sua administração ou tornar possível a sua confecção, né? Aí a gente tem o veículo, diz respeito à parte líquida da formulação na qual estão dissolvidos os demais componentes, e o recipiente, que é um ingrediente inerte, sólido, que misturado ao princípio ativo servem para dar volume e peso ao medicamento. Então, quando a gente está falando de formas farmacêuticas semissólidas e líquidas, a gente diz, né, que a gente vai ter o ativo e um veículo. O veículo é tudo aquilo que não é o meu ativo, certo? Já o recipiente é tudo aquilo, né? Tudo aquilo entre muitas aspas, né? Porque a gente vai ter todos aqueles outros que eu comentei antes, edulcorante, flavorizante e afins.
Mas quando a gente está falando de sólido, a gente não tem um veículo. Por exemplo, na cápsula a gente tem o ativo e o amido, o talco, por exemplo, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu voltar, que são os recipientes, tá? E aqui agora vamos falar sobre essas formas, né, farmacêuticas em si. A gente tem os cosméticos para uso interno e os cosméticos para uso externo, tá? Então a gente vai ver também sobre algumas formas farmacêuticas relacionadas ao uso interno. Por mais que a grande maioria dos cosméticos de uso interno eles sejam na forma farmacêutica de cápsulas, não impede que esses cosméticos sejam formulados e produzidos em pós, em grânulos e em comprimidos, tá? Como exemplo clássico de um cosmético de uso interno, a gente tem o protetor solar, né? O protetor solar de uso interno em cápsula, né? Que ele já está bem aceito na sociedade, né? Como exemplo aqui a gente tem os sólidos, né, que são os pós. Então, como exemplo aqui eu trouxe o guaraná em pó, o estomazil, e olha só as características organolépticas desse pó. Observem que ele é bem fino. E normalmente quando a gente pega um pó na mão, essas pequenas partículas do pó, elas ficam aderidas à superfície da nossa derme, tá? Então, para poder a gente diferenciar um pó de vista mesmo, a gente consegue já perceber que ele é muito mais fino e a gente pode fazer o teste do toque, que é justamente a gente toca nesse pó e a gente percebe que se ele ficar aderido na nossa mão, ele é um pó. Já os grânulos ou granulados, não, tá? Normalmente, quando você toca num granulado, o granulado ele não fica grudado na sua mão, porque ele tem partículas um pouco maiores, tá? Porém, eles são como os pós, mas na verdade, né, eles são aglutinados, tá? Então, para poder a gente fazer um granulado, a gente precisa ter inicialmente um pó, e aí a gente pode fazer uma pequena mistura aglutinante, né? A gente pode utilizar uma goma ágara e um pouco de água e misturar e dissolver um pouquinho no nosso pó e formar pequenos grânulos passando por um processo de tamização. Tá? Então a gente vai ter os grânulos, né? Outra forma de se obter grânulos também muito simples, né? A gente pode ter um pouco de amido de milho, água, a gente pega o nosso ativo, certo? Um pouco de açúcar também, e mistura no amido, a mistura o amido, a água e o açúcar em um becker, aquece e coloca algumas gotas no nosso pó. Quando a gente misturar, né, em um grau, a gente vai obter justamente uma massa, né, não tão úmida, mas maleável, que a gente passa em um tamiz e aí a gente obtém, né, o nosso granulado, certo? E aí eu trouxe aqui como exemplo para vocês, olha só, esse em amarelo aqui, percebam que eles não são tão fininhos quanto o pó mostrado anteriormente, tá? A gente tem aqui o fluval, os próprios glóbulos, né, homeopáticos utilizados na homeopatia, esses pequenos glóbulos, eles são formados por esse processo, tá, de granulação. E um outro ponto que a gente precisa comentar é que o processo de obtenção de grânulos ele pode se dar por duas vias. A gente tem a via seca e a via úmida. A via úmida foi essa que eu comentei com vocês, que o modo mais fácil de se produzir em pequena escala em farmácia é justamente misturando um pouco de açúcar, água e amido, tá? E fazendo aquele processo de tamização. E a gente também tem a via seca, que normalmente a gente consegue produzir isso em escala industrial, que a gente utiliza normalmente a compressão. Existem outras maneiras, mas a via mais utilizada hoje de via seca é a compressão, tá? Compressão do pó para poder formar esses pequenos grânulos. A gente tem as cápsulas, né? As cápsulas, elas podem ser cápsulas tanto duras quanto moles, tá? As cápsulas moles são aquelas famosas cápsulas de ômega 3, né? E a gente tem as cápsulas duras, que são essas outras cápsulas que a gente consegue abrir, né? Que a gente tem o corpo e a cabeça da cápsula e a gente consegue abrir, tá? Algumas dessas cápsulas duras, além de suportar
pós e grânulos dentro delas, elas também, algumas, tá? Dependendo do fornecedor, elas suportam líquidos, né? Alguns líquidos à base de água, outros líquidos, né, à base de álcool, e algumas delas suportam, né, até óleos, né? Então, a gente pode produzir uma cápsula oleosa, né, utilizando uma cápsula dura. Normalmente, em farmácia de manipulação, a gente só utiliza as cápsulas duras. A gente até consegue produzir, por exemplo, cápsulas oleosas de vitamina D, por exemplo, mas utilizando as cápsulas duras, tá? A gente também pode ter os pellets dentro das cápsulas, tá? A gente faz o processo de granulação, né, a partir de um pó, produz o grânulo, e aí esse grânulo, ele vai dentro da cápsula, né, com algum objetivo terapêutico, né, de liberação, normalmente, pode ser feito, né, essa adaptação, tá? A gente também tem as cápsulas de liberação controlada, que a gente vai comentar isso lá no nosso curso de farmacotécnica, certo? Aqui eu trouxe para vocês, olha só, um exemplo de encapsuladora, olha só. Como eu falei para vocês, normalmente quando a gente tem ativos que grudam na encapsuladora para poder evitar o processo de perda e evitar pontos mortos, né? Normalmente nas quinas da encapsuladora, né? O que é um ponto morto? Ponto morto é aquele pó que ele fica preso e você não consegue utilizar, né? Para poder preencher as cápsulas. Então a gente pode utilizar passa um pouco de talco na mão, bate um pouquinho em cima da encapsuladora, tá? Depois mesmo de colocar as cápsulas, ou antes, a depender do que você preferir. E aí depois, né, de forma polvilhada, e aí depois você coloca a sua mistura de pós para poder fazer essa encapsulação, tá? Lembrando que para produzir, por exemplo, cápsulas oleosas não é necessário, né? Alguns ativos que a gente pode fazer esse processo de polvilhagem do talco na manipulação de cúrcuma longa, né? Na manipulação do morosio, que são ativos que têm coloração, né? O morosio tem coloração avermelhada, cor rubra muito forte, a cúrcuma tem coloração amarela muito forte, para poder evitar a pigmentação do próprio material, né? Para poder manter evitar a contaminação cruzada em si, né? Aí a gente utiliza essa técnica, mas ela não é obrigatória, tá? Assim, e o processo de encapsulação ele é bem fácil, né? A gente tem o tabuleiro e logo acima a gente coloca, né, os moldes das cápsulas, separa a cápsula em cabeça, em corpo, coloca o corpo da cápsula em cada um desses furinhos. Depois coloca-se o pó que a gente quer colocar dentro das cápsulas com uma espátula. Você vai espalhando até que todas as cápsulas estejam preenchidas de forma uniforme. E aí depois você pode dar uma pequena batidinha no tabuleiro para poder compactar, né, aquele pó, caso todo o pó não já tenha sido colocado na parte de dentro do corpo das cápsulas. E aí depois você coloca a cabeça das cápsulas de volta, retira todas as cápsulas do tabuleiro e, por fim, você pode fazer uma higienização prévia, né, com um papel especial para poder retirar as impurezas dessas cápsulas, né? Porque às vezes pode ficar um pozinho do lado de fora da cápsula e dar um sabor desagradável para o paciente que vai consumir. A gente tem os comprimidos, que são os pós prensados por uma máquina apropriada. Hoje em dia a gente já tem farmácias de manipulação que produzem comprimidos, tá? Essa produção na farmácia de manipulação ela pode ser manual, tá? Existem algumas comprimideiras que são manuais mesmo. Você coloca um pouco do pó e você vai rodando assim, ó, de forma manual e obtém esse comprimido. Existem outras que já são um pouco mais já possuem uma capacidade produtiva maior, né? Que você só abaixa a alavanca e ele vai produzindo o comprimido, né? Ou você pode ter a produção em larga escala, né, de forma industrial, certo? A gente vai comentar um pouquinho sobre comprimidos e produção de comprimidos lá no nosso curso de farmacotécnica também, tá? Não é o nosso foco aqui na cosmetologia.
São comprimidos, né, com revestimento especial. A gente tem aqui, né, as drágeas, no caso, que são comprimidos que passam por um processo chamado de drageamento. Normalmente eles passam por um banho de açúcar, né, para poder garantir que esses comprimidos eles sejam um pouco mais resistentes, tá? Então, esses comprimidos com esse revestimento, que normalmente são açúcares, são chamados de drágia, ok? Exemplo clássico de uma drágia, né, que a gente tem fora do mundo da farmácia, a gente tem aqueles disquetes M&M's, né? Aqueles chocolates M&M's, por dentro a gente tem o chocolate e por fora a gente tem aquele banho, né, de açúcar colorido. Aquele banho de açúcar colorido é muito similar ao que é feito nos comprimidos, mas lembrando que lá o recheio do M&M é um chocolate, que é um colóide, e aqui o recheio, né, digamos assim, é um pó, né, que passou por um processo de compressão. Então é um pouco diferente, mas a camada por fora, a camada açucarada, é muito similar. E aí eu trouxe aqui exemplos, né, de cápsula gelatinosa, do comprimido em si e da drágia. Observem que a drágia ela é muito mais reluzente. A drágia ela tem essa característica do açúcar por fora, ele dá uma cor, um viço especial ao nosso comprimido, certo? Então é bem simples de você identificar. A nível de farmácia magistral, a gente não produz drágias, né? Normalmente a gente não produz, mas podemos produzir sim, né? Já existem drageadoras para laboratórios de farmácia com manipulação. Mas, de fato, ainda não é uma realidade em todas as farmácias do Brasil, né? E a procura também não é tão alta, tá? Quanto da cápsula e do comprimido, tá? Soluções, né? A gente tem as soluções que são formas farmacêuticas líquidas, né? São misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, né? As soluções farmacêuticas são sempre líquidas e obtidas a partir de dissolução de um sólido ou um líquido em um outro líquido, tá? Há diversos fatores que influenciam na dissolução. Agitação em geral, quanto maior a agitação, melhor a dissolução, né? O tamanho do soluto, quanto menor a partícula do soluto a ser dissolvida, melhor é a sua dissolução. A temperatura em geral, o aumento da temperatura facilita a dissolução. O uso de cosolventes e substâncias hidrotrópicas facilitam a dissolução. Exemplos de soluções, a gente tem álcool como cosolvente, né, do metilparabeno em água, porque o metilparabeno, quando ele é utilizado em formulações, a gente não consegue dissolver ele em água, então a gente dissolve ele inicialmente em álcool para poder depois verter essa solução do metilparabeno com o etanol na nossa formulação, tá? A gente também tem o iodeto de sódio e o iodeto de potássio, que facilitam a dissolução do iodo em água. A gente tem os xaropes, que são formas farmacêuticas aquosas, contendo cerca de 2/3 do seu peso em sacarose ou outros açúcares. Os xaropes apresentam duas vantagens, né? A correção de sabor desagradável do fármaco, né? E a conservação do mesmo na forma farmacêutica de administração. Então, o xarope ele é uma forma farmacêutica bem empregada em formulações pediátricas, né? Por garantir um gosto um pouco mais agradável e açucarado para as crianças. A aceitação aumenta, né, bastante. A gente tem as emulsões, né, que é o resultado da mistura de substâncias oleosas aquosas com a ajuda de tensoativos. Então, exemplos de emulsões, a gente tem os cremes, as loções, né? São sistemas dispersos constituídos de duas fases líquidas immiscíveis, oleosa e aquosa, cuja fase dispersa ou interna é finamente dividida e distribuída em outra fase contínua ou externa. Temos as emulsões de dois tipos, óleo e água, né? Que a fase externa é aquosa, e água em óleo, que a fase externa é a fase oleosa. A estabilidade da emulsão é garantida com o uso de agentes emulsificantes, geralmente substâncias tensoativas, tá? A emulsão pode ser pastosa ou líquidas, como loções destinadas ao uso externo ou interno, devendo ser sempre agitada antes do uso. Então, aquele leite de magnésia é uma emulsão. Outro exemplo de existe leite de magnésio em emulsão e também existe em solução, tá? Depende
da forma farmacêutica em si. Então, creme, né, a nossa própria base do creme Lanetti, né, creme com ureia, também são exemplos de emulsões. São formas farmacêuticas de sistema heterogêneo, cuja fase externa ou dispersante é líquida e na fase interna ou dispersa é constituída de substâncias sólidas insolúveis no meio utilizado. Os principais aspectos devem ser considerados na preparação de suspensão são flutuação das partículas suspensas, velocidade de sedimentação, a forma da sedimentação, agentes suspensores empregados, derivados de celulose, alginatos, líquidos viscosos, né, e argilas, etc. A suspensão, ela é um líquido que tem uma partícula sólida que precisa ser suspendida naquele líquido. Então, normalmente a gente utiliza agentes suspensores para poder retardar, né, ou evitar, entre muitas aspas, que aqueles sólidos eles decantem para o fundo do pote, né? E esses agentes suspensores, normalmente a gente pode utilizar o sorbitol como um agente suspensor, tá? E aqui ele trouxe uma coisa muito importante para a gente da cosmetologia, que são a utilização de argilas em formulações, né, do tipo suspensão, porque a argila, ela decanta, tá? Então, toda formulação que for uma suspensão, que a gente for utilizar argila, argila preta, argila amarela, dourada, enfim, qualquer argila, a gente normalmente coloca um pouco de sorbitol nessa suspensão, certo? Para poder evitar que a argila venha para o fundo e fique, né, ali presa no fundo do recipiente, tá? Aí a gente tem os semissólidos, que a gente tem os géis, por exemplo, né, que são preparações farmacêuticas constituídas por uma dispersão bicoerente de fase sólida, que é um polímero em fase líquida. Géis hidrofílicos são preparações obtidas pela incorporação de agentes gelificantes, amidos, derivados de celulose, polímeros, a água, glicerol ou propilenoglicol. Dependendo do tipo de concentração do gelificante, temos géis para diversos usos, como lubrificante de catéter, instrumentos cirúrgicos, em oftalmologia, como base dermatológica, etc. Né? Exemplo de gel também, a gente tem formulações cosméticas, né? Como sérums, tá? São que agora preciso falar com vocês sobre as pastas, né? Que são pomadas contendo grande quantidade de sólidos em dispersão, em geral mais de 20%, apresentam consistência macia e firme, são pouco gordurosas e têm grande poder de absorção de água ou exudatos. Em geral, as preparações semissólidas são obtidas em duas etapas. Inicialmente são preparadas as bases, conhecidas como recipientes, e numa segunda fase, os fármacos são incorporados. Então, como exemplo de pasta, né, clássica, a gente tem a pasta d'água, que é 25% de óxido de zinco, 25% de talco, 25% de glicerina e 25% de água, tá? Mas a gente pode ter outras pastas utilizando, por exemplo, como agentes, né, líquidos, uma formulação com 50% de 40% de amido e 60% de óleo de girassol, né? A gente pode utilizar, né, óleo para poder fazer uma pasta, né? Por mais que normalmente elas apresentem, né, não apresentem característica gordurosa, a gente pode formular uma pasta com característica gordurosa, tá? E uma outra coisa importante é a diferença entre pasta e pomada, tá? A pasta, ela possui grande quantidade, né, de sólidos em dispersão. A pomada, não, tá? Por mais que a pomada, ela possa apresentar também características gordurosas, né? Ela não vai apresentar grande quantidade de sólidos em dispersão, tá? Outra coisa muito importante para a gente saber é na questão da utilização de cosméticos, né, para o uso facial. E aí eu já trouxe aqui o primeiro passo, né, desse processo de maquiagem, si, né, de produção. A gente vai ter as bases, né, a escolha da base para uma pele, né, para um processo de maquiagem, né, de rejuvenescimento ou de correção, enfim, a depender do que o protocolo, né, tenha por objetivo. A gente precisa analisar o tipo de pele, a cor da pele e o tipo de cobertura que aquela maquiagem ela possui, né, que aquela base ela possui. As bases elas podem ser na forma líquida, na forma em bastão, na forma mineral, na forma pancake ou duo cake.
tá? Essa forma em bastão, ela também é chamada de forma stick, tá bom? Uma outra coisa que a gente precisa falar também nesses protocolos de maquiagem, né, é a utilização do corretivo. Precisa ser analisada a cor da pele, né? O corretivo ele tem diferentes cores. A gente tem a cor da base um pouco mais clara, né? A gente pode ter o corretivo amarelado, o corretivo roxo, né? A gente pode ter o corretivo verde. Normalmente o verde ele é utilizado para poder disfarçar acne, né? A gente tem o corretivo na forma líquida, na forma em bastão, que é a forma stick, na forma mineral e na forma de batom, né? Também a gente pode ter. E aí eu trouxe para vocês aqui, né, essas junções das cores dos corretivos. Olha só, cores de corretivo líquido. O verde é utilizado normalmente para poder corrigir marcas de acne, né, pontos vermelhos, manchas avermelhadas, cicatrizes avermelhadas, tá? E aqui, ó, a junção do verde com uma outra coloração vermelha resulta justamente nesse efeito de disfarce, né? A gente tem aqui o amarelo, que ele é utilizado normalmente para disfarçar pequenos hematomas e roxos, olheiras arroxeadas. O lilás é utilizado para manchas amarronzadas, imperfeições amareladas e alaranjadas, tá? E aqui é o quadro dos opostos das cores, né? Esse quadro ele é utilizado normalmente, percebam aqui, ó, que o verde, eu vou casar ele com o vermelho, foi justamente o que a gente fez aqui, ó, verde e vermelho, né? O corretivo verde com uma sombra vermelha, ou qualquer outra coisa vermelha que você possa utilizar, ele faz esse processo de disfarce. E esse quadro dos opostos, ele recebe o nome justamente de quadro dos opostos, porque você escolhe cores opostas para poder fazer essa junção e obter esse processo de disfarce, o efeito disfarce, né? A gente tem o terceiro passo, que é justamente o pó, né, que precisa ser analisada a cobertura da pele, né, e a cor da pele. O pó ele pode ser compacto, ele pode ser do tipo Baldwin Powder, né, pode ser também do tipo mineral e o Loose Powder, que a gente pode ter também essas nomenclaturas, elas estão se referindo justamente à forma de compactação do pó. Então, a gente tem aquele pó, né, que é o pó compacto em si. A gente pode ter também o pó para maquiagem, que ele é um pouco mais solto, né? E a gente tem aquele pó extremamente solto, né? Como exemplo, a gente tem aquele pó iluminador banana, né? Tem o pó banana normal e o pó iluminador banana, né? Então, ele é muito mais solto do que um pó compacto propriamente dito. Então, a gente pode fazer esses tipos de formulação. A gente vai até fazer aqui no nosso curso essas formulações. O pó compacto, você precisa de um equipamento chamado compactador para poder deixar ele naquele formato compacto na embalagem, né? Já o outro pó, ele é basicamente a mesma formulação, né? O pó solto é a mesma formulação do pó compacto, só que você aloca em um recipiente no qual você não precisa passar por esse processo, por essa operação unitária de compactação. A gente tem o blush, que a gente precisa levar em consideração iluminação, sombreamento e a cor da pele também, né, para poder fazer essa escolha. O blush, ele dá essa cor de saúde, né, esse viço para a pele. Ele pode ser do tipo líquido, creme, pó, mineral, mousse também, tá? A gente tem a sombra, que ela pode ser do tipo creme, pó, mineral, adesivo. A sombra ela é utilizada com o intuito, né, mais carnavalesco, né? Esse é o termo. Um termo mais carnavalesco para a pele, né? Ele é utilizado sobre as pálpebras normalmente, mas pode ser utilizado em outra parte do rosto, para geralmente dar esse efeito, né? Mais colorido, né? Ela tem esse objetivo de dar esse efeito mais colorido, esse efeito mais lúdico, né? Para a maquiagem em si. E aqui agora a gente precisa falar um pouquinho sobre os tipos de pele e o que é indicado para cada tipo de pele, né? Normalmente. Né? A gente vai ter uma aula sobre dermatologia também, mas essa noção básica aqui ela é bem importante. Espuma de limpeza, tá? Para peles secas, antioxidante com vitamina C para pele seca, hidratante e protetor solar. Toda pele ela precisa de protetor solar, já adianto aqui para todo mundo. E para pele seca a gente precisa sempre, né, prescrever, a gente precisa sempre indicar
formulações com caráter antioxidante, né? E como exemplo aqui eu trouxe para vocês essa vitamina C da Paiô, tá? Para pele mista, a gente tem o gel de limpeza para remover oleosidade, a gente tem um hidratante para pele mista, né? O sérum antioxidante e protetor solar. Pele oleosa, espuma de limpeza, a gente tem o tônico facial, o sérum e o protetor solar. Outros produtos. Eu comentei com vocês agora sobre o tônico facial. Qual é a diferença entre um tônico facial e uma adstringente facial, né? O tônico facial e o adstringente, eles têm por característica a remoção da oleosidade da pele. Na formulação, para a gente aqui da cosmetologia, o tônico facial, ele possui uma quantidade menor de álcool em sua formulação. A gente vai ter aula prática aqui de formulação de tônico, né, e de solução adstringente. Mas, por exemplo, num tônico facial, a gente pode ter 60% de água e 40% de álcool, né? E as essências, enfim, o corante, se a gente quiser colocar, mas isso seria um tônico. Já o adstringente, ele pode ter até 80% de álcool, né? Na formulação e o restante de água. Então, o tônico ele é utilizado normalmente para cuidados diários, já a solução adstringente não. A gente tem a solução umectante, que além do álcool e da água, né, a gente vai ter um agente umectante, né, doador de umidade, que normalmente é a glicerina. A gente pode ter também só água e glicerina, né, nessa solução umectante. A gente tem a água micelar, que a água micelar a gente vai ter água na nossa formulação, água e lauril, né, não só o lauril em si, mas toda aquela formulação do shampoo, a gente vai ter com água e a gente vai ter a nossa água micelar, tá? Não tem muito mistério na produção da água micelar em si. Algumas formulações você pode colocar uma vitamina C, uma vitamina E, claro, levando em conta, né, a formulação base, para poder você fazer essa incorporação e não ter uma quebra, né, uma quebra da formulação, uma incompatibilidade farmacotécnica. A gente tem a bruma, né, que a bruma é nada mais nada menos do que álcool ou água, né, e a gente vai ter uma partícula sólida em suspensão, que normalmente são partículas metalizadas. A gente tem os abrasivos, que são agentes que a gente coloca na formulação, por exemplo, a perlita, né? O quartzo, a gente pode colocar em um gel, a gente pode colocar em um creme, para poder fazer essa esfoliação, tá? Em sabonete líquido também a gente pode colocar. O próprio açúcar, né? Ele é abrasivo, a gente pode fazer formulações com açúcar. A gente tem o corante e o pigmento, outra coisa muito importante em formulações cosméticas. O corante e o pigmento, eles possuem a mesma finalidade, que é dar cor àquela formulação. Mas o corante, normalmente, ele é líquido ou semissólido em formato de gel. Já o pigmento, ele é em pó, certo? Então, quando falar de corante e pigmento, existe essa diferença aí, que o pigmento ele é em pó, o corante ele é líquido ou em gel, tá bom? Bom, foi isso na nossa aula de hoje. Vejo vocês no nosso próximo encontro.